Bom dia a todos. Hoje, 29 de março de 2021, iniciando mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Cumprimento, inicialmente, aos eminentes pares componentes dessa Corte Eleitoral, a senhora Procuradora Eleitoral, doutora Ludmila, aos nossos servidores, servidoras, aos nossos advogados, aqui no caso o doutor Luiz Derges, que já se faz presente na sala virtual, aos demais advogados, ao público em geral que acompanha mais essa sessão. Faço o anúncio de que fica aprovada a ata da sessão anterior por ausência de manifestação contrária. Adiamento. Continua adiado o número 1 da pauta, que é o recurso criminal número 5, procedência de Alto Garças, Mato Grosso, recurso criminal na ação penal, crimes eleitorais, desobediência a ordens, instruções da Justiça Eleitoral, desacato, eleições de 2016. Continua, então, adiada. Há um pedido de, aliás, dois pedidos de preferência com sustentação oral. Os dois foram feitos pelo Dr. Luiz Derzi. O primeiro deles é o número 3, é o recurso eleitoral 0600548. A procedência é Glória do Oeste. Trata-se do recurso eleitoral na prestação de contas de candidato ao cargo de vereador, eleições 2020. Recorrente nesses autos, José Rodrigues. A relatoria desses autos é do Dr. Gilberto Bussic, a quem passo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso interposto por José Rodrigues, candidato ao cargo de vereador do município de Glória do Oeste, em desfavor da respeitável sentença proferida pelo juiz da 18ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas de campanha referentes às eleições de 2020 em razão de omissão de receita eleitoral e pagamento de despesas eleitorais com recursos não declarados. O recorrente argumenta que a omissão da receita apontada no relatório técnico preliminar nada mais é do que um equívoco praticado pelo candidato ao depositar o valor de R$ 3.235 em sua conta de campanha eleitoral, que após ser alertado pela equipe do cartório eleitoral de que a doação ultrapassaria o limite legal previsto no parágrafo 1º do artigo 27 da Resolução 23607, prontamente devolveu o referido valor para sua conta de pessoa física. Aduz que o douto magistrado da COA não analisou com a amplitude necessária devido aos argumentos trazidos pela defesa, em especial a nota explicativa anexada na prestação de contas do recorrente. Desprestigiando a verdade real dos fatos. Afirma que é incontestável a boa-fé do candidato, que buscou prontamente corrigir o equívoco após tomar ciência de que o repasse por ele efetuado estava acima do limite estabelecido pela lei. Intimado para apresentar contra-razões, o Ministério Público de primeiro grau não se manifestou. A douta Procuradoria Regional Eleitoral apresenta parecer pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Ouço a Procuradoria Regional Eleitoral. Presidente, a particularidade que eu tinha falado, bom dia a todos, a particularidade que eu tinha mencionado agora há pouco é que, em que pese essa alegação de que houve equívoco no valor doado, esse recurso não foi prontamente restabelecido pelo prestador de contas à conta física, porque o valor foi devolvido posteriormente e ainda em momentos distintos, né? Alguns dias depois, 2, 3 dias depois, né? E ainda em duas transações, não foi nem de imediato. Se você verifica o erro, o que é plausível? Você devolver imediatamente uma parcela só. Nesse não, devolver um tanto daí a 2 ou 3 dias, depois outra parcela, fora a questão da tarifa bancária, né? Então, de fato, ficou comprovado que esse valor foi utilizado para pagamento de despesas eleitorais, né? E aí isso culminou com o uso de recurso não declarado. Então, é por isso, por essa particularidade, porque realmente às vezes equívocos acontecem, mas pelo jeito que a situação foi resolvida, se verificou, e aí por isso que a manifestação é pelo não provimento do recurso.
Tá. Então, passo a palavra ao doutor Luiz Derzi, que falará em nome do recorrente José Rodrigues pelo prazo regimental. Por favor, doutor Luiz Derzi, com a palavra. Sem querer interferir no andamento dos trabalhos da Corte, mas até mesmo porque o outro recurso que eu me inscrevi para sustentar, a tese é bastante similar. E aí eu indago a Vossa Excelência se seria possível, até dispensando a leitura do relatório do outro processo, apregoar esse outro processo para que eu faça uma sustentação oral apenas e eu não fique amolando Vossas Excelências, em meu ver. Então eu indago ao eminente relator se tem condições de tratar os dois temas numa mesma situação, e nós franquearíamos a palavra para o doutor advogado para fazer a sustentação em ambos. Tem condições, né? São fatos similares, então, com a palavra do doutor Luiz Derzi, você pode falar, então, também. Eu faço aqui o pregão do número 4, né, que é o recurso eleitoral 0600546, que, aliás, também é de Glória do Oeste, é o mesmo recurso eleitoral na prestação de contas, candidato ao cargo vereador, eleições 2020. Neste feito, é recorrente o Edson Martins dos Santos Filho. O parecer aqui, eu acho que não vai destoar também, né, doutora Ludmila? Também é pelo desprovimento, na mesma linha do que já foi sustentado. Então, fica ambos já anunciados, ambos julgamento simultâneo, e com a palavra, então, doutor Luiz Derzi. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Gilberto Giraldelli, excelentíssimo senhor relator, doutor Gilberto Bussic, peço licença para, na pessoa de Vossas Excelências, cumprimentar os demais membros deste egrégio colegiado, dizer que é uma satisfação imensa poder voltar a me dirigir a esta corte. Cumprimento ainda a doutora Ludmila Monteiro, outra representante do Ministério Público Eleitoral, e cumprimento também todos os servidores dessa casa e os advogados que porventura estejam acompanhando a sessão. Senhor presidente, a situação é bem simples, foi bem relatada pelo eminente relator. A doutora Ludmila trouxe um parecer também esclarecedor a respeito desses fatos. E o que me traz aqui, senhor presidente, é a necessidade de dizer a esta corte que a prestação de contas ela tem a finalidade de que sejam fiscalizados os recursos que são utilizados pelos candidatos na campanha eleitoral. Muito embora tenham cometido esse equívoco, esses dois candidatos, um no valor de R$ 3.235, o outro no valor de R$ 3.387,50. O fato é que, ao fim e ao cabo, ambos restituíram os recursos que foram doados indevidamente por eles próprios às suas campanhas eleitorais. Eles restituíram este recurso, ao fim e ao cabo, fizeram a restituição desse recurso para a mesma conta de que o recurso foi enviado para a conta de campanha, né? E, ao fim e ao cabo, senhor presidente, a Justiça Eleitoral teve condições de fazer toda a fiscalização da prestação de contas de ambos os candidatos. Foi possível identificar a origem dos recursos dispendidos na campanha, foi possível identificar onde foram realizadas cada uma das despesas da campanha eleitoral. Em nenhum momento os candidatos se negaram a confessar o equívoco na transferência à maior dos recursos. E, ao fim e ao cabo, senhor presidente, a prestação de contas pode ser precisamente analisada pela Corte. Não houve a utilização de recursos de fonte vedada, não houve destinação ilícita aos recursos, não houve tentativa de caixa 2, não houve nada disso. Então, a defesa entende que a finalidade da prestação de contas foi efetivamente exercida. Pode-se, então, identificar todos os recursos que foram recebidos, onde foram gastos esses recursos, né? Então, assim, entende-se que este equívoco foi, embora até reconheça, conforme a doutora procuradora se manifestou, não adotaram as medidas mais adequadas para sanar o erro, né?
mas sanaram. E os valores que nós estamos aqui tratando não são valores expressivos para uma campanha eleitoral. Então, o que se pede é que seja levado em consideração que a fiscalização foi adequadamente exercida. No fim das contas, eles não utilizaram esses recursos porque os recursos foram devolvidos para a conta que originou o depósito na conta de campanha. E é absolutamente razoável a aprovação com ressalvas destas prestações de contas. E já encerrando, agradecendo a atenção da Corte e ao tempo aqui me concedido, pede-se pelo provimento dos recursos para que as contas sejam aprovadas com ressalvas. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento do outro advogado e já passo, então, na sequência, a palavra ao eminente relator, doutor Gilberto Bussic. Conforme dados extraídos do site de divulgação de candidaturas e contas eleitorais, o candidato arrecadou a quantia de R$ 4.704, dentre recursos financeiros R$ 3.304,35, receitas estimáveis R$ 1.400, e contratou despesa na ordem de R$ 3.304. Assento que consta que o candidato doou para a sua campanha eleitoral o valor de R$ 1.200. Além desse valor, consta no extrato bancário o recebimento de transferência financeira advinda de pessoa física do próprio candidato, na ordem de R$ 3.235. O limite de doação em favor da própria candidatura está limitado em 10% do teto fixado para o cargo em disputa, conforme previsão expressa no artigo 27, parágrafo 1º da Resolução 23.607. O limite de gasto previsto para o cargo de vereador no município de Glória do Oeste é de R$ 12.307. Assim, o candidato poderia doar R$ 1.230, de modo que, caso fosse computada a doação de R$ 3.235, haveria evidente extrapolação no limite de gastos. Conforme nota explicativa encartada, o prestador de contas esclarece que depositou por equívoco em sua conta de campanha o valor de R$ 3.235, sendo que o respectivo valor fora posteriormente devolvido à sua pessoa física por meio de transferência eletrônica em data de 11/11/2020 e 13/11/2020. Em que pese o esclarecimento prestado, fato é que o recurso no valor de R$ 3.235 transitou pela conta de campanha do candidato, não foi declarado na prestação de contas e ainda foi utilizado para pagar 3 despesas de campanha. Alto Posto Cruzeiro Glória do Oeste, 597, Tarifa Banco do Brasil, 1.045, Gráfica Print, 637, e conforme se extrai do extrato bancário da conta de campanha. A demora para se devolver o recurso supostamente recebido por erro, a devolução em 2 parcelas e a utilização ainda que transitória do recurso para a quitação de demais despesas de campanha são fatores que afastam a alegada ausência de prejuízo sustentada pelo recorrente. A douta Procuradoria Regional Eleitoral assevera que inconsistência é grave, apta a macular a confiabilidade das contas, gerando sua desaprovação, notadamente porque afeta quase a totalidade dos recursos movimentados. Portanto, senhor presidente e demais pares, o que ocorreu aqui é que ele transferiu para a pessoa, para a conta de campanha dele, valor muito além dos 10%. Até aí tudo bem, e quando se ele tivesse devolvido incontinente esses valores. Ocorre que ele devolveu esses valores em 2 pagamentos. Primeiro, ele não devolveu incontinente. Segundo, ele não declarou esses valores. Ele mentiu lá na prestação de contas que ele só tinha repassado 1.000 e pouco. Ele deveria ter falado, olha, passei 3.000 e pouco, mas restituí esse valor. Portanto, só após a verificação de que esses valores foram a mais é que veio essa informação. E tem um porém a mais, que ele pagou contas com os valores antes da devolução desse valor. É que é aí que implica
com gasto de campanha de valor excedente. Portanto, eu estou, infelizmente, aqui, peço vênia aos demais colegas, até a boa sustentação do nobre advogado, mas eu estou improvendo o recurso, senhor presidente. Entendendo até que poderia ser ressalvado com ressalvas. O problema foi que ele não declarou esses recursos e pagou despesas com esse recurso antes da sua devolução. Desembargador Sebastião Barbosa. Senhor relator, essa decisão também serve para o outro? São iguais, senhor presidente. Senhor corregedor. Estou de acordo em ambos com Vossa Excelência. Senhor Sebastião Monteiro. Eu vou pedir vista, senhor presidente. Os demais se pronunciam ou aguardam? Aguardo, senhor presidente. Né? Então, fica adiada a conclusão em razão do pedido de vista do segundo vogal, doutor Sebastião Monteiro, em ambos os processos, tanto o número 3 como o número 4 da pauta. Luiz Alberto Derzi, muito bom dia, muito obrigado pela participação. Obrigado, bom dia e bom trabalho a todos. Obrigado. Doutor Sebastião Monteiro, Vossa Excelência relator do número 2 da pauta, que é na representação especial 06000537, procedência de Cuiabá. Aqui trata-se de um agravo interno na representação especial, conduta vedada a agente público, abuso de poder econômico, político, propaganda eleitoral, eleição suplementar, senador, eleições gerais de 2018. É agravante nesses autos José Pedro Gonçalves Tax, também agravante, coligação Todos Somos Mato Grosso. Agravado Carlos Henrique Baqueta Fabro, Margarete Bussetti, José Esteves Lacerda Filho e Mauro Mendes Ferreira. Também agravada a coligação Fazer Mais por Mato Grosso. Vossa Excelência é o relator e está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui cuida-se de um agravo interno interposto por José Pedro Tax e a coligação Todos Somos Mato Grosso contra a decisão por mim proferida. Na época eu indeferia o pedido de concessão de liminar em que se postulava a exclusão das publicidades institucionais do governo ou, em caráter subsidiário, a exclusão daquelas que tinham sintonia com o discurso de campanha de Carlos Fávaro e proibição de nova veiculação nesse sentido. Pugnavam os representantes para que fossem também solicitadas informações relacionadas aos gastos dessa natureza perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e junto ao Poder Executivo Estadual. Para uma melhor compreensão nos presentes autos, os representantes alegam desvirtuamento das publicidades institucionais do Poder Executivo na medida em que estariam sendo utilizadas pelo governador do Estado, senhor Mauro Mendes, em benefício da campanha da coligação Fazer Mais por Mato Grosso, encabeçado pelo candidato Carlos Fávaro, que na época concorria na eleição suplementar para o cargo de senador da República, o que em tese caracterizaria a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 6º da Lei das Eleições. Para o fim, comprovam a gravidade da conduta, postulam requisições de informações junto ao Poder Executivo Estadual e o Tribunal de Contas do Estado. Ao final, requereram a liminar, foi indeferida a liminar, sobreveio agravo interno e as razões já estão expostas no voto. E, ao final, requerem que seja reconsiderada a decisão, vencendo e provendo as razões expostas no agravo de tal para o fim de deferir os pedidos formulados em caráter liminar. Adota a Procuradoria Eleitoral em sua manifestação, preliminarmente, suscitou a competência do juiz auxiliar da propaganda para o processamento da representação, desta representação. No mérito, opinou pelo desprovimento do agravo interno. Acolhi a preliminar suscitada pelo Ministério Público em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Resolução 23.608, declinei da competência para que fosse redistribuído a um dos juízes auxiliares da propaganda. Distribuído, o Dr. Círio Arapiraca, avocou tanto a resolução do TRE
como a portaria 428, para devolver os presentes autos a este relator. Vieram-me concluídos. É o relatório, senhor presidente. Como se manifesta da outra procuradoria? Presidente, um fato que eu acho importante a gente relatar, e aí isso é destrinchado pela doutora Vanessa no parecer ministerial, é que, diferente de muitos estados da federação, em Mato Grosso ocorreu concomitantemente na eleição geral suplementar ao Senado e eleições municipais. Então, o que ela coloca é que, embora nesse pleito não esteja sendo disputado o cargo de governador, o agravante, ele colacionou uma série de reportagens institucionais do governo de Mato Grosso que seriam interligadas, né, por matéria, lapso de tempo, enfim, com propaganda eleitoral do agravado Carlos Fávaro. Aí, o que é relevante atentar é que foi colocado que, na forma do artigo 73, do parágrafo 3º, da Lei 9.504, as vedações do inciso 6º, elas aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. Então, nesse caso, o cargo em disputa na eleição suplementar seria o de senador, que é vinculado à esfera administrativa federal. E ainda mais, não se encontra em disputa cargo atinente à esfera estadual. Então, assim, embora esteja em trâmite a fala da consulta à época, o fato é que o cargo de governador se vincula à esfera estadual e o de senador à esfera federal. Então, tem essa particularidade quanto à leitura do artigo da conduta vedada. Então, por isso, a manifestação seria pelo não provimento do recurso, né? E aí manter incólume a decisão liminar. É isso, só queria fazer esse esclarecimento da ilação da PRE. Senhor presidente. Tivemos um probleminha aí no final da manifestação da doutora Ludmila, mas foi possível a gente entender todo o seu raciocínio com relação a esse tema. Então, eu retorno a palavra ao eminente relator. Eu estratifiquei o voto aqui em duas, relatório, voto preliminar, analiso a preliminar e depois voto mérito. Fazer o julgamento primeiro da preliminar, senhor presidente. Apesar da preliminar já é prejudicada, porque aquela discussão, como bem... A preliminar perdeu o objeto. Seria do juízo, exatamente, do juiz auxiliar, né? Exatamente. Então, o objeto, eu vou voto mérito. Tá, no mérito... Eu só vou indagar os colegas. Podemos dar por afastado essa preliminar, né? Todos. Tá. Então, Vossa Excelência está com mérito com relação ao recurso. Pois não. Presidente, o voto mérito eu estou mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. O que se busca aqui nitidamente, e a meu sentir sem motivos, é uma incursão em dados que, diga-se passagem, são dados públicos de publicidade do governo do estado de Mato Grosso e do Tribunal de Contas do estado. A meu sentir, bastava uma petição da parte interessada para ter acesso a essas informações que são públicas. E como bem destaquei aqui no voto, na minha decisão monocrática, no caso aqui a decisão que indeferia a liminar, eu peço a licença aqui só para fazer uma breve leitura aqui conforme assente na doutrina e na jurisprudência, a vedação aplica-se apenas aos agentes públicos cujos cargos estão em disputas. Se fosse o caso de veiculação de publicidade adicional por um município, não restaria a menor dúvida. Entretanto, no caso, o pleito é específico para a eleição suplementar no cargo de senador da República. Embora de abrangência estadual, não está diretamente relacionado com as atividades envolvidas na esfera administrativa do Poder Executivo. E aqui eu prossigo, transcrevo no voto aqui toda a peça de ingresso da representação, onde alegam a prática de conduta vedada, que traz na peça aqui as publicidades que, em tese, foram
alvos de resignação da parte. E, ao final, senhor presidente, eu mantenho o entendimento que não se mostrava razoável e proporcional a retirada das campanhas publicitárias do senador e candidato à reeleição Carlos Fávaro e as do governo do estado de Mato Grosso, e a determinação de requisição de informações junto à Secretaria de Comunicação do Governo do Estado e o TCE, pois, como bem destacado no parecer ministerial, aspas, embora esteja em trâmite a consulta tal, é disso que o cargo de governador se vincula à esfera estadual e o de senador, como já dito, à esfera federal, fecha aspas. E na forma do artigo 73, parágrafo 3º da Lei das Eleições, as vedações do inciso 6º do caput, a linha B e C, aplicam apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. Não é o caso. Com essas breves considerações, em consonância com o parecer do Ministério Público, nego provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente. Vota, doutor Fábio Henrique. Com o relator, presidente. Doutor Bruno de Oliveira. O relator, senhor presidente. Doutor Jacques Coutinho. Com o relator, senhor presidente. Doutor Gilberto Bussic. Também acompanho. Doutor Sebastião Barbosa. Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator, só fazendo uma observação, porque com relação, pelo menos o que eu pude extrair aqui dos pedidos, e é contra esses pedidos que foram indeferidos, essa questão da exclusão das publicidades institucionais, ela praticamente perdeu o objeto, porque já com o encerramento da campanha eleitoral não há como ser deferido, eventualmente, qualquer tipo de decisão no sentido de excluir algo que já não está mais sendo divulgado. Aí restaria aquela parte final, né, que pugna-se também para que fossem solicitadas informações relacionadas aos gastos dessa natureza, que é os gastos daquela publicidade, perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e junto ao próprio Poder Executivo Estadual. Essas matérias aqui, né, eu digo que não compete ao juiz ficar fazendo produção de provas. As provas, principalmente essas matérias que não são acobertadas pela reserva de jurisdição, ou seja, que podem ser postuladas pelo próprio pretendente, não há nenhum sentido, nenhuma necessidade de que o juiz tome uma atitude proativa de ficar solicitando provas para produzir em benefício da parte que quer se beneficiar, que quer utilizá-las. Então, eu não tenho dúvida em acompanhar o voto do eminente relator, negando o provimento também. Então, o resultado do tribunal, a unanimidade, afastou a preliminar suscitada e, no mérito, também por unanimidade, negou o provimento ao agravo interno nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 5 da pauta, doutor Bruno de Oliveira, Vossa Excelência é o relator do recurso eleitoral 0600176 de Pochorel. Recurso eleitoral, prestação de contas, candidato cargo de vereador, eleições 2020. Recorrente Juscelio de Oliveira Barbosa, recorrido Ministério Público Eleitoral, com a palavra o relator. Dispenso o relatório, senhor presidente. Dispensado. Como se manifesta a doutora Ludmila? Pelo parecer, mantém o parecer. Pelo parecer, pelo não provimento, retorna a palavra ao doutor relator. Senhor presidente, eu estou em consonância com o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, negando o provimento ao recurso, mantendo a sentença do juiz da 47ª Zona Eleitoral de Pochorel, que foi equivocado, para o fim de desaprovar as contas de Juscelio de Oliveira Barbosa, mantendo a obrigação dele de recolher aos cofres da União a quantia de R$ 140,03. Duas irregularidades graves. A primeira delas, ele não abriu conta de campanha outros recursos, o que é obrigatório, e a omissão, ela rende em ser por si só a desaprovação das contas. Ele recebeu recursos na conta Fundo Especial de Financiamento de Campanhas no valor de R$ 140,03 e fez despesas para aquisição de combustível. No entanto, ele não tinha carros registrados em sua campanha, locados ou cedidos. Ele diz que usou esse recurso, 140,03, para abastecer o seu veículo próprio. No entanto, a resolução de 2019, que regeu as eleições de 2020, obsta que recursos do fundo especial ou do fundo partidário sejam utilizados para abastecer veículo próprio. Então, estou desaprovando
porque não abriu a conta fonte outros recursos, e também porque gastou irregularmente os 140,03, que estamos determinando que, mantendo a sentença pela devolução. Como voto, senhor presidente? Algum voto dos colegas nesse sentido contrário? O resultado, o tribunal, à unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer ministerial. As matérias jurisdicionais esgotadas, temos apenas aqui uma matéria administrativa, que é da minha relatoria, que é o 6, que é o processo administrativo 06.00055. É uma minuta de resolução que estabelece o plano anual de intenção de obras e projetos 2022 no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Quem propõe aqui, o interessado, no caso, a Secretaria de Administração e Orçamento. Em linhas gerais, colegas, nós temos que necessariamente apresentar a este plenário, sempre, a cada ano, né, esse plano de obras. E esse plano de obras, eu vou já adiantando aqui aos eminentes colegas, e nós temos muito pouco, quase nada para se fazer aí no nosso tribunal, e felizmente no aspecto de estrutura, né, se apresentando em bom estado de conservação. Já temos aí a questão da investimento que foi feito aí na área de energia elétrica, né, com a usina fotovoltaica. Um único detalhezinho aqui que nós poderíamos pensar em melhorar aí, de acordo com a conveniência e havendo condições financeiras e orçamentárias para tal, seria a questão do nosso gerador, né, que seria um retrofit, seria só apenas uma melhoria no sistema de gerador, que ele pode ser utilizado, né, eventualmente havendo necessidade, alguma queda de energia. Então nós precisamos ter um sistema que seja confiável, para quando nós tivermos aí o retorno integral do sistema presencial de atendimento, não ter aqueles entraves, né, que são costumeiros com aquelas faltas de energia. Se bem que agora nós temos nossa usina fotovoltaica, mas ela não é uma garantia que nós teremos condições constantes de fornecimento de energia elétrica, porque ela é lançada no sistema de fornecimento de energia como um todo, né? Depois que nós fazemos aquela contabilização do que foi produzido para poder ter aquela compensação. Então, o gerador é o único plano que nós temos aí de investimento, né, que seria valores mais expressivos, no sentido de manutenção e de melhoria desse sistema para evitar qualquer tipo de sabor aí, com uma eventual falta de fornecimento de energia elétrica, de forma que o nosso gerador pudesse, então, entrar em condições de uso imediato e com grande escala de eficiência para poder garantir a... Mais algum detalhe, alguma observação? Até porque as eleições estão sendo totalizadas na sede, né, senhor presidente? Então, é um investimento necessário para a segurança, né? Acho que parece que eu estou vendo os colegas aí. A totalização está sendo feita na sede, né, presidente? Mais uma razão para termos segurança quanto à eventual necessidade de uso do gerador, né? Inclusive, antes de iniciar, aqui nós estávamos comentando com os colegas, com nossos colegas servidores, do nosso objetivo de sempre ter menos despesa, né? Então, o que a gente quer fazer muito isso daí, de repente, eu acho que nas próximas gestões pode-se adotar esse sistema também de totalização sendo realizado aí no próprio tribunal, que tem um ganho, né, de dispêndio financeiro muito grande, né, que a gente evita de gastar, né. E aí você tem um gerador de confiança, quer dizer, nós temos aí toda a possibilidade de implementar esse sistema aí no próprio Tribunal Eleitoral com garantia de que isso vai dar bom resultado, não tendo mais que fazer aquelas mudanças todas, aqueles contratos de locação de outros locais aí para poder fazer essa totalização, entre outras, né? E o sistema do gerador vai ser constante, né? Ele vai garantir a continuidade dos trabalhos, né? Podemos dar por aprovados? Então, o resultado do tribunal, a unanimidade, aprovou o normativo que estabelece o plano anual de intenção de obras e projetos nos termos do voto deste relator. Colegas, é o que tínhamos para essa oportunidade.
Quero agradecer a participação de todos e convidá-los, né, para que estejamos juntos amanhã, dia 30 de março, também às 9 horas, para mais uma sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Tenhamos um bom dia.